Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos revisão de ética, focado na primeira fase da OAB. Veremos assuntos importantes que não podem faltar na sua revisão para o 36º exame. E antes de começarmos a revisão, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto a estar cada vez mais trazendo conteúdos, materiais, dicas e simulados para vocês. E vamos começar a revisão. Primeiro ponto. Estrutura da OAB, ponto importante da matéria de ética. Vamos lá. O Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, possuindo conselheiros federais eleitos no Conselho Seccional. Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm direito à voz. Então, esse primeiro órgão, que é o máximo da OAB, que é o Conselho Federal, ele vai ser composto por conselheiros federais, que são eleitos através do Conselho Seccional dos estados. E os presidentes dos conselhos seccionais, eles têm direito à voz quando estiverem em sessões do Conselho Federal. Continuando, o presidente do Conselho Federal não deve necessariamente ser conselheiro federal. Os demais cargos devem ser obrigatoriamente preenchidos por conselheiros federais. Então, o órgão do Conselho Federal, todos os cargos eles devem ser preenchidos por conselheiros federais, exceto um, que é o cargo de presidente. Esse necessariamente não precisa ser um conselheiro federal. Pegadinha de prova essa. Vamos para o próximo ponto. C. O Conselho Federal não tem eleição direta. A eleição da diretoria é realizada diretamente pelos conselheiros federais, mediante chapas. Portanto, a eleição da diretoria é feita pelos próprios conselheiros federais. Próximo ponto. Conferência Nacional de Advogados, órgão consultivo do Conselho Federal. Reúne-se a cada 3 anos. Ponto importante aqui, lembrar que é a cada 3 anos que tem essa conferência, no segundo ano do mandato, para debater sobre a advocacia e dar sugestões ao Conselho Federal. Próximo ponto, E. Caixa de Assistência de Advogados, tema que já caiu algumas vezes na prova. Órgão assistencial de gestão. Sua diretoria é eleita pelos advogados em seccionais com mais de 1.500 advogados inscritos. Possui personalidade jurídica e patrimônio próprio. Portanto, a Caixa de Assistência ela tem personalidade autônoma, independente. Os atos constitutivos são registrados pelo próprio Conselho Seccional. O Conselho Seccional pode intervir na Caixa de Assistência de Advogados, conforme voto de 2/3, desde que ocorra problemas de gestão. Portanto, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela tem a sua própria personalidade jurídica, então ela tem o seu próprio patrimônio, ela é independente e autônoma. Porém, ela precisa ser registrada no Conselho Seccional e, além disso, se houver algum problema de gestão, de fraude financeira, algum problema administrativo, pode ser que tenha intervenção daquele Conselho Seccional na Caixa de Assistência. E para isso vai precisar do voto de 2/3 daquele Conselho Seccional. Continuando. F. Tribunal de Ética e Disciplina, órgão do Conselho Seccional, formado por conselheiros seccionais e advogados de alto saber jurídico, indicados e eleitos pelo Conselho. Possui competência para julgar em primeiro grau processos ético-disciplinares. Portanto, o primeiro grau de julgamento nos casos de processos de disciplina aqui na OAB vai ser pelo Tribunal de Ética e Disciplina, órgão ligado ao Conselho Seccional. Vamos agora ao próximo assunto da revisão, que é inscrição. Primeiro ponto, ocorre o indeferimento da inscrição por decisão de 2/3 dos conselheiros da seccional, respeitado o contraditório. Portanto, quem tem a competência para indeferir uma inscrição é o Conselho Seccional, mediante decisão por 2/3. Próximo ponto, a inscrição é realizada no Conselho Seccional, porém pode exercer a advocacia em todo o país, até 5 causas nos estados em que não tenha inscrição principal. Portanto, a advocacia ela pode ser exercida em todo o território brasileiro, porém tem uma limitação quando é fora da sua seccional. Nesse caso, em outros estados, tem a limitação de até 5 causas. Continuando, caso tenha mais de 5 ações judiciais em um estado, deverá requerer a inscrição suplementar. Então, se no mesmo estado, que é fora do seu estado, que é o conselho seccional ali, você quer advogar em mais do que 5 causas, você vai precisar fazer a inscrição suplementar. Próximo ponto.
Em caso de incompatibilidade temporária, ocorre o licenciamento, deve ser motivado. E em caso de incompatibilidade definitiva, ocorre o cancelamento da inscrição. É causa de cancelamento a exclusão, que é um caso de sanção disciplinar, e a suspensão por 3 vezes. Portanto, aqui é muito importante saber a diferença de licenciamento para cancelamento. Um é incompatibilidade temporária e o outro é definitiva. Continuando. Em conjunto com o advogado, o estagiário inscrito na OAB pode praticar todos os atos privativos. Contudo, sem assistência do advogado, o estagiário poderá pedir certidão, retirar autos em carga, caso o nome conste na procuração, e assinar petição de juntada. Então, em regra, se o estagiário estiver junto do advogado, ele pode praticar todos os atos privativos da advocacia. Porém, se ele estiver sem a assistência do advogado, ele só vai poder esses 3 casos que eu mencionei. Próximo ponto. O bacharel em Direito poderá pedir a sua inscrição na OAB como estagiário, caso atue em escritório jurídico conveniado à OAB. Já em atividades extrajudiciais, o estagiário poderá atuar se autorizado pelo advogado. Portanto, o bacharel de Direito pode sim ser estagiário, desde que seja de um escritório jurídico conveniado à OAB. Agora, mais um assunto da revisão: procuração. Vamos lá. Caso não conste no instrumento o tempo de vigência, a procuração tem validade até o fim da prestação de serviços. A procuração outorga na fase de conhecimento também vale para o cumprimento de sentença, exceto se o contrário constar expresso no instrumento. Portanto, em regra, uma procuração ela é válida tanto na fase de conhecimento quanto de cumprimento de sentença, exceto se vier alguma coisa ao contrário expressa no próprio instrumento. Próximo ponto. O advogado poderá postular em juízo em nome do cliente sem procuração, nas situações de urgência para evitar prescrição, decadência e preclusão. Tem 15 dias para juntar o instrumento de procuração. Portanto, nessas exceções, o advogado, mesmo sem procuração, vai poder advogar em favor do seu cliente. Porém, ele, nos próximos 15 dias, vai ter que juntar essa procuração nos autos. Continuando. Revogação é quando o cliente cassa imediatamente os poderes do advogado. O cliente poderá revogar o mandato a qualquer tempo. Então, isso é uma escolha do cliente. Continuando. Renúncia é quando o advogado renuncia os poderes outorgados por seu cliente. Então, aqui, quem está desistindo daquela demanda é o advogado, diferente da revogação, que é o cliente. Caso seja o único advogado daquela parte atuando no processo, o renunciante ainda representará a parte durante 10 dias contados da comunicação da renúncia ao cliente. Porém, se a parte constituir novo procurador, encerra-se a atuação do advogado, renunciante antes do prazo de 10 dias. O advogado que renunciar, ele ainda continua responsável por aquela causa nos próximos 10 dias, contados do pedido de renúncia, da comunicação. Porém, se já tiver um outro advogado constituído, não precisa esse prazo. Ele imediatamente já encerra o seu serviço. Mas, se não tiver outro advogado, ele for o único, vai ter que continuar. E se menos de 10 dias já for constituído um novo advogado, também se encerra antes do prazo de 10 dias. Próximo ponto. Subestabelecimento. Mecanismo para o advogado transferir a outro os poderes que recebeu. Pode haver subestabelecimento com reserva de poderes, quando o advogado continua atuando no processo e não depende de autorização do outorgante. Já sem reserva de poderes, quando o advogado que recebeu a procuração deixa de atuar no processo e depende de autorização do outorgante, pois configura forma de renúncia. Aqui temos um assunto importante para a prova, muito cobrado pela banca FGV, que é sobre subestabelecimento. Então, se ele for feito com reserva de poderes, quer dizer que o advogado que está subestabelecendo, ele continua na causa. E nesse caso, ele não precisa de autorização do cliente. Porém, se for um caso de subestabelecimento sem reserva de poderes, quer dizer que aquele advogado que está subestabelecendo, ele vai deixar a causa. E nesse caso, vai precisar da autorização do cliente. Continuando. Agora sobre advogado. Vamos lá. O advogado empregado. Ele vai ser exclusivo se for 8 horas diárias e 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, 4 horas diárias e 20 horas semanais. Portanto, ele pode ser exclusivo ou ele pode ser sem exclusividade.
Dedicação exclusiva não o impede de advogar para outras pessoas. Então, mesmo que você é um advogado empregado daquele escritório de advocacia, fora do período que você está prestando serviço para ele, você não está impedido de advogar para outras pessoas. Outro ponto importante agora, a hora noturna do advogado é entre as 20 horas até as 5 horas da manhã e paga com adicional 25%. Então, ponto importante aí sobre o advogado empregado. Continuando, ainda sobre o advogado empregado, tem direito de receber honorários de sucumbência. Contudo, no contrato de trabalho poderá ser acordado que o advogado empregado cederá os seus honorários de sucumbência ao empregador. Então, em regra, o advogado empregado tem sim direito aos honorários de sucumbência, exceto se tiver de forma expressa no contrato de trabalho, ele abrindo mão para o empregador. O labor pode ser de maneira presencial, híbrida ou remota, a depender do acordo individual entre o trabalhador e o empregado. Portanto, aqui temos uma flexibilidade da maneira de trabalhar. Continuando. Associação entre advogados. Contrato realizado entre advogados sem vínculo empregatício, com um objetivo comum. Portanto, se os advogados querem, sobre determinadas demandas, determinados processos, trabalhar em conjunto, eles podem se associar. E nesse caso não vai estar configurado o vínculo empregatício. Próximo ponto. Sociedade de advogados. Pessoa jurídica com quadro societário constituído só por advogados, unipessoal ou composto por mais pessoas. Atos constitutivos levados a registro no conselho seccional. Então, uma sociedade de advogados, apenas advogados podem participar e os seus atos constitutivos precisam ser registrados no conselho seccional. Continuando, para um advogado integrar um quadro societário, deverá estar inscrito na seccional em que a sociedade será registrada. O advogado somente poderá integrar uma sociedade por conselho seccional. Portanto, o advogado ele só pode ser sócio de uma sociedade por conselho seccional. Na sociedade, a responsabilidade do sócio é subsidiária e ilimitada. Próximo ponto. Advocacia pro bono. Prestação de serviço de advocacia de forma gratuita, eventual e voluntária. É proibida a advocacia pro bono com finalidade. Então, quando que não pode ter essa advocacia gratuita? Para finalidade política, partidária, eleitoral, propaganda e captação de clientela. Nesses casos, não vai poder. Advogado não poderá ser contratado pela mesma parte mediante remuneração pelo prazo de 3 anos contados do término do serviço gratuito. Então, a partir do momento que você prestou uma advocacia pro bono, você não vai poder ser contratado por aquela parte pelos próximos 3 anos mediante remuneração. E esse prazo é contado do término daquele serviço prestado. Continuando, tá gostando da revisão? Então se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto, e me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá, além de dicas, informações. Agora vamos para o próximo assunto da revisão. Direitos e prerrogativas. Primeiro ponto. O local de trabalho do advogado é inviolável. Para realizar busca e apreensão no local de trabalho, deve haver uma decisão judicial, fundamentada indicando exatamente o que deve ser buscado e apreendido. Então não pode ser uma busca e apreensão generalizada, precisa ter um objetivo específico. Constar o nome do investigado e a diligência ser acompanhada por um representante da OAB. Então essa diligência precisa de acompanhante que represente a OAB. Tem imunidade o advogado que faz injúria ou difamação no exercício da profissão. Assim não configura crime. Portanto, não há de se falar em injúria ou difamação quando o advogado está no exercício de sua profissão. Próximo ponto. Prisão em flagrante. Em razão do exercício da advocacia, é necessário, para que o flagrante seja legal, a presença de representante da OAB. Portanto, o único caso que cabe prisão em flagrante contra o advogado no exercício da profissão. Se não for no exercício da advocacia, não tem essa garantia aqui. É apenas se ele estiver exercendo a advocacia. Só vai poder ter a prisão em flagrante se houver a presença do representante da OAB. Continuando, direito à cela especial até o trânsito em julgado da decisão. Após, perde esse direito. Caso não haja cela especial, caberá a prisão domiciliar. Cuidado aqui que é um ponto muito importante cobrado pela banca FGV. Nesses casos, o advogado ele vai ter direito a uma cela especial e caso não haja uma cela especial naquela localidade, ele vai ter direito à prisão domiciliar.
Porém, esse direito é até o trânsito em julgado da decisão. Após isso, transitou em julgado a decisão, ele vai cumprir pena numa prisão comum. Próximo ponto: desagravo. O desrespeito a um advogado que atinge toda a classe ou instituição é uma resposta institucional da OAB para repudiar aquele desrespeitado a direito ou prerrogativa. Portanto, o desagravo é uma ferramenta que é utilizado pela OAB como uma resposta a algum desrespeito ao advogado, à classe toda dos advogados, à instituição da OAB. Então é feito através do desagravo essa resposta. Continuando, realizado em sessão pública. Cabe ao Conselho Seccional autorizar o desagravo, portanto é competência do Conselho Seccional. Iniciada a investigação perante o Conselho, competente para decidir sobre a necessidade do desagravo, o procedimento deverá ser concluído em 60 dias. Deferido o desagravo, 30 dias o prazo para sua realização. Então, no momento que o procedimento julgou, deferiu aquele desagravo, autorizou, tem o prazo de 30 dias para que seja realizado aquele desagravo. Continuando, agora ainda sobre direitos e prerrogativas. Primeiro ponto, advogada gestante. Não passar no raio-x ou detector de metais. Vaga na garagem dos tribunais, ainda advogada lactante, adotante, acesso à creche onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Portanto, aqui tomar cuidado. A advogada gestante, ela tem o direito de não passar por raio-x ou detector de metais, além da vaga na garagem dos tribunais. Porém, no caso de creche, esse direito é mais abrangente. Vai pegar a advogada lactante e a adotante. Próximo ponto. Sobre gestante, lactante e adotante. Então, aqui é um direito abrangente a todos os casos da advogada, tanto gestante, quanto lactante, quanto adotante. Preferência na ordem das sustentações orais e das audiências, mediante comprovação de sua condição. Próximo ponto. Advogado adotante ou que der à luz. Suspensão do processo por 30 dias. Então, aquela advogada que adotou ou que deu à luz, ela vai ter o direito de suspensão dos seus processos por 30 dias. Se for a única advogada, então toma cuidado com esse detalhe. Se tiver outro advogado, o processo continua normal. E deve notificar por escrito o cliente. O mesmo direito cabe ao advogado que se tornou pai, com prazo de suspensão de 8 dias. Portanto, o advogado que se tornou pai também vai ter direito de suspensão e o prazo é de 8 dias. Próximo ponto. Agora uma observação sobre publicidade. O advogado não pode fazer publicidade que resulte em mercantilização da profissão, como captação de clientela e propaganda. Então a publicidade não pode ser para ficar fazendo captação de clientela, para ficar se autopromovendo, isso não pode. Deverá ser meramente informativa sua participação pública. Então ele pode fazer participações públicas, porém tem que ser apenas com a finalidade de informar sobre um caso, sobre um assunto ali. Cartão profissional. Não pode referir cargos anteriores, exceto cargo de professor. Não pode ainda foto do advogado ou terceiros, mas cabe foto do escritório. Então o cartãozinho pode ter a foto do escritório, o que não pode é ter foto nem do advogado e nem de qualquer outra pessoa. E sobre esse assunto que é muito importante para a prova, sobre publicidade, já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima. Depois dessa revisão é só vocês conferirem esse assunto muito importante. Continuando, agora sobre sanções disciplinares. Vamos lá. Censura. Em regra, aplica-se a infrações do Código de Ética e Disciplina. Havendo circunstância atenuante aplicável à censura, a sanção será de advertência, não gera registro. Portanto, se for um caso de censura e houver atenuantes, essa sanção se torna uma advertência, que não gera registro. Próximo ponto, suspensão. Perda da capacidade postulatória, de 30 dias a 12 meses. Em regra, aplica-se a infrações ligadas a dinheiro, retenção abusiva de autos, inépcia profissional ou reincidência. Próximo ponto, multa, penalidade acessória aplicada sempre combinada à censura ou suspensão. Portanto, a multa nunca pode ser uma sanção sozinha. Ela precisa ser junto ou com a censura ou com a suspensão. Próxima sanção, exclusão. Penalidade mais grave, aplicada por decisão de 2/3, acarreta o cancelamento da inscrição. Em regra, aplica-se a sanções de apresentação de prova falsa dos requisitos da inscrição, então é uma pessoa que vai se inscrever com documentos falsos, aplicação de 3
suspensões, nesse caso vai gerar exclusão, condenação por crime infamante, então é um crime que ele foi condenado que causa repulsa social, aversão social, falta de idoneidade moral para o exercício da advocacia, então esses casos geram a exclusão daquele advogado. Próximo ponto. O prazo para recursos dentro do processo disciplinar é de 15 dias. Além disso, aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento. Então, o prazo prescricional durante esse processo disciplinar é 3 anos, se ele ficar parado, e o prazo para recursos sobre o julgamento de processo disciplinar é de 15 dias. Continuando. Reabilitação é a retirada da infração da ficha funcional após 1 ano, mediante requerimento. Então, após 1 ano do cumprimento daquela sanção, o advogado ele vai poder pedir a reabilitação e, nesse caso, vai ser retirada aquela infração da sua ficha funcional. E assim, futuros doutores, chegamos ao fim de mais uma revisão aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos pontos importantes de uma matéria que é muito importante para a sua prova, que é ética. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!